Beleza, gente? Então vamos falar de linhas proporcionais. Segue aqui comigo, por favor. Então vá para o slide. Linhas proporcionais. O que vem a ser isso, gente? O que vem a ser essa tal de proporcionalidade? Bom, primeiro a gente começa falando da divisão de segmentos. Vamos lá? Vamos falar. Então, olha só. Imagine esse segmento aí, o segmento AB. E aí eu falo imagine e desenho. Para que imaginar então, né, professor? Pois é, cara. E vamos supor que exista um ponto C entre os pontos A e B, ou seja, presente no segmento AB. A gente diz, então, que o ponto C divide o segmento AB na razão AC sobre CB. Tudo bem? Só que tem uma parada importante. Esse divide divide internamente. Por que, professor, internamente? É porque o ponto C está dentro do segmento AB. E isso faz bastante diferença, tá? Então, o ponto C está dentro do segmento, então ele divide o segmento AB na razão AC sobre CB, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Exemplo. Sabe-se que um segmento XY mede 36 centímetros. Calcule AC a fim de que calcule XC, perdão, a fim de que C divida internamente o segmento AB na razão 1/4. Ou vamos botar 3/4. Pronto. Então, vamos entender o que ele está dizendo com isso aí, tá bom? Então vem comigo, ó. Existe um segmento XY e um ponto C, que eu sei lá onde está. Ele está me dizendo que XY mede 36. Então, isso me diz que se esse segmentozinho aqui mede X, deixa eu botar em cima, se esse segmentozinho aqui mede X, isso significa que esse outro aqui mede 36 menos X, visto que tudo mede 36 centímetros. Mas, ele também diz que C divide internamente o segmento AB na razão 3/4. Então, isso significa que X dividido por 36 menos X tem que dar 3/4, certo? Bom, multiplica isso cruzado. Isso vai ficar 4x é igual a 3 vezes 36 menos x. Papá. 4x é igual a 108 menos 3x. 7x é igual a 108. X é igual a 108 sétimos centímetros. E ele está perguntando XC. XC é justamente X gabarito. Tudo bem? Então isso aí é tranquilo, né? Beleza. Só que também existe
uma outra forma de você dividir segmentos. Então vamos botar novamente aqui o ponto A, o ponto B, e agora o ponto C, que eu vou chamar de D para diferenciar da última, vai estar do lado de fora do segmento AB, tá? Então, para vocês não perderem de vista os segmentos, esse aqui, gente, esse aqui é o segmento AB. Este aqui é o segmento AB. Não perca de vista, tá? D está fora do segmento AB. E esta reta aqui é a chamada reta suporte de AB. Nós já falamos disso em aulas anteriores, ok? E aí, gente, da mesma forma que a gente fez aqui, a gente pode escrever assim, ó, o ponto D divide, vou até escrever direitinho, o ponto D divide o segmento AB, que nem aqui, na razão AD sobre DB. Vocês percebem que eu só troquei o C por D, certo? E, gente, qual é a grande diferença? É que aqui divide internamente. Aqui, não. Aqui divide externamente. Então, gente, dá uma olhada aqui para mim, por favor. Olhem para essa caneta, tá? Essa caneta, eu vou pegar um ponto bem aqui. Este ponto divide esta caneta, que é um segmento, vou segurar assim. Este ponto divide esta caneta nesta razão. Isso sobre isso. Correto? Show de bola. E se eu pego um ponto fora da caneta? No seu caso, tá para cá, né? E se eu pego um ponto fora da caneta? Este ponto, que eu quero que você imagine que ele tá aqui agora, tudo bem? Tá aqui, ó. Este ponto divide essa caneta também, só que externamente. Em que razão? Essa sobre essa. Continua indo até o final e depois até o início, tá? Ou até o início e depois até o final, porque você tá invertido, né? Então, ponto A, ponto B, ponto C. AC sobre BC. Divisão interna. Ponto A, ponto B, ponto D. AD sobre BD. Divisão externa. Tudo bem? Tranquilo? Desce comigo aqui, então. Então, essa é a chamada divisão externa de segmentos, tá? Então, nós temos aqui o início, o fim, sim? E esse ponto D está dividindo externamente este segmento, tá? Bom, quero a mesma questão anterior. Resolva o mesmo exercício anterior. Porém, de forma que divida externamente. Porém, com divisão externa. Então, aqui divide internamente. Agora vai dividir externamente. Então, eu vou construir a mesma retinha que eu construí antes. Ponto X. Deixa eu colocar ele um pouquinho. Ai, Jesus. Ponto X. Ponto Y. E agora eu tenho que achar o ponto C. Bom, ele me diz que esse ponto vai dividir AB na razão 3/4. Então, AB não, gente. XY. Escrevendo AB.
perdoa. Então eu já sei que xc sobre cy tem que ser 3/4. Essa é a regra, né? Este é o padrão, tá? Bom, isso já me diz uma coisa, tá? Isso me diz que xc é menor que cy, porque 3 é menor que 4, certo? Bom, para xc ser menor, o ponto C não pode estar aqui. Porque aqui xc está obviamente maior que yc, tá? Então não pode ser o caso. Então eu já sei que xc não está aqui. Eu já sei que c só pode estar desse lado aqui. Aí vai fazer sentido, sim? Presta atenção que você vai ver o sentido. Vou chamar isso aqui de x. Automaticamente isso aqui vira 36, porque ele disse que o segmento XY mede 36. E aí faz a conta, gente. Só fazer a conta. Vamos lá? Eu sei que x sobre x mais 36, né? É cx... Opa. Até cy, sim? Então, x sobre x mais 36 tem que ser igual a 3/4. Multiplica cruzado, 4x é igual a 3 vezes x mais 36. Vejam a diferença então, né? Aqui estava 36 menos x, aqui está x mais 36, pá, pá. Fica 4x é igual a 3x mais 108, x é igual a 108 centímetros. Então, esse ponto C teria que estar à esquerda, do lado de fora, tá? Tudo bem, gente? Sobe aqui comigo. Todo mundo foi até aqui? Então, isso é divisão interna de segmentos, divisão externa de segmentos. Interna está dentro do segmento. Externa está ou de um lado ou do outro do segmento, tá? Depende da razão. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então, continua comigo aqui. Vamos falar, então, sobre o que vem a ser uma divisão harmônica. Vamos lá. Então, temos aí um segmento de reta, ou uma reta, e vou pegar 2 pontos em cima dele. Vou pegar o ponto A e o ponto B. Tá? Agora eu vou pegar um ponto M, e do lado de fora eu vou pegar um ponto N. Tá bom? Pronto, então peguei 4 pontos, sendo que o segmento que eu quero que vocês fiquem olhando é esse aqui. Esse é o segmento que eu quero que vocês fiquem olhando, tá? Esse é o segmento importante da questão. Muito bem. Imagine que eu calcule MA sobre MB. O que é isso? Isso que eu estou calculando é a razão na qual M divide internamente AB. Correto? Show de bola. E imagine que eu calcule agora NA sobre NB. O que é isso que eu acabei de calcular? Ora, isso aqui é a razão na qual N divide externamente AB. Correto? Beleza. Quando essas coisas são iguais, nem sempre vai ser, tá? Mas se acontecer de ser igual, nós dizemos que M e N são os conjugados harmônicos
de AB. Tá? Nós podemos dizer também, são conjugados harmônicos. Nós podemos dizer também que A, M, B e N formam nessa ordem uma quádrupla harmônica, tá? Então, gente, este nome quádrupla harmônica significa que este ponto e este dividem o segmento AB igualmente, tá? Na mesma razão, tá bom? Vamos ver um exercício disso, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que dividir aqui porque tem que sobrar espaço. Vamos fazer um exercício disso para a gente poder entender direitinho, tá? Exercício. Calcule a N a fim de que A, M, B e N formem nessa ordem uma quádrupla harmônica. Vamos lá? Então, tá aqui a figura, ó. Tem um ponto A aqui, tem um ponto B aqui. Ele diz para você que isso aqui mede 12 metros. E aí ele pega um ponto M, que tá aqui, e ele diz que isso aqui mede 3 metros. E aí ele pega um ponto N que tá aqui. E acabou. Essa é a pergunta, tá? Bom, gente, vamos lá, vamos resolver isso aí. Você vai entender bem melhor agora. O que significa ser uma quádrupla harmônica? Significa que MA dividido por MB tem que dar a mesma coisa que NA dividido por NB. Ou seja, M tem que dividir a B internamente na mesma razão em que N divide a B externamente. Sim? Então, este ponto está dividindo a B internamente na razão MA sobre MB, e este ponto está dividindo a B externamente, de acordo com tudo que a gente viu até agora, na razão NA sobre NB. Tá bom? Show de bola. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui, sem apagar mais nada. Pronto. Show! Então vamos armar, né? Armar essa conta. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que isso aqui mede 9. E a gente sabe nada sobre isso aqui, né? Vamos chamar de X. Então, vamos lá. MA, 9. MB, 3. NA. NA é 12 mais X, certo? É tudo, né? NA. Tudo isso aqui, ó. Tem o X e tem o 12. Então, 12 mais X. E NB é X. Só resolver a questão, tá? 9 sobre 3 dá 3. Multiplica em cruz. 3x é igual a 12 mais x. Portanto, 2x é igual a 12. X é igual a 6. E esse é o gabarito, professor? Não. Porque ele quer saber a n. A n é 12 mais x. Ou seja, 12 mais 6, 18. Então, se você escreve x igual a 6, certeza de que esses pontos A, M, B e N formam nesta ordem uma quádrupla harmônica. Ou que M e N são conjugados harmônicos de A e B. Tá? Ou que N é o conjugado harmônico de M em relação a AB. Enfim, tem um monte de forma de você dizer isso. Tá? Sobe aqui, gente. Todo mundo foi?
Tá tudo de boas? Isso não é difícil, tá? Isso é novo, por isso que você está se sentindo assustado. Mas faz parte, é assim mesmo. E daqui a pouco a gente vai ver sobre o teorema de Seva, teorema de Menelaus, bissetriz interna e externa, e analisar qual é a aplicação na prática disso aqui para isso que a gente está falando. Tudo bem? Show de bola. Volta para a tela. Então, não precisou de muito espaço, eu não precisei nem dessa tela aqui, então vou deixar ela aqui como rascunho caso eu precise, tá? Então vamos lá, galera. Próxima parte, círculo de Apolônio. Venha comigo. Então, gente, é o seguinte. Suponha que isso aqui seja retilíneo, ok? E aqui nós temos um segmento AB. Tá bom? Aí eu pego um ponto M qualquer, que nem eu fiz no outro exercício. Escrevo M. Beleza? E desenho também um ponto N aqui do lado de fora. Ok. Lembrando que o nosso segmento principal é esse. Aí, eu quero que você desenhe ou imagine, eu vou desenhar aqui para você, um círculo de diâmetro MN. Como esse que eu acabei de desenhar aí. Eu não vou demonstrar isso que eu vou falar agora, a demonstração é linda demais. Utilizo uma parada chamada Teorema de Poncelet. Mas o que é importante para fins de provas? Bom, primeiro é importante que você entenda que este círculo ele tem como diâmetro MN. Tá? E MN são os conjugados harmônicos de AB. A grande propriedade desse círculo é que se você pegar um ponto qualquer deste círculo, pode ser qualquer um, eu vou escrever P, é um ponto qualquer. É o seguinte, vocês concordam que MA sobre MB é igual a NA sobre NB, certo? Vocês concordam com isso, né? A gente acabou de ver que se é conjugado harmônico, e vamos supor que esses caras sejam conjugados harmônicos, se isso for verdade, MA sobre MB tem que ser igual a NA sobre NB, certo? Porque a gente viu que divisão interna e externa tem que ser iguais. Tá. Porém, o círculo de Apolônio, ele expande estas razões iguais, porque PA sobre PB também fica igual. E percebam a generalidade disso, porque assim, eu poderia ter pego o ponto P em outro lugar. Poderia ter pego aqui. Essa razão vai continuar sendo igual. Se você pegar o ponto P embaixo, vai continuar sendo igual. Então não importa aonde você pegue o ponto P, não importa aonde você pegue o ponto P, quando você fizer PA dividido por PB, vai continuar sendo válido isso aqui. Tá bom? Vamos ver um exemplo disso? Vamos lá. Pronto, eu posso usar esse espaço aqui. Exemplo. Observe a figura
abaixo. E aí tem uma figura, deixa eu ver como é que ela vai ser. Ela vai ser assim. Primeiro tem o círculo, deixa eu desenhar o círculo primeiro. Show. Aí tem uma reta passando pelo seu diâmetro. Aí aqui é M, aqui é N. Desenhar mais ou menos parecido com o que está aqui. Aí eu vou chamar isso aqui de A. Isso aqui de B. E vamos ver. Eu vou tirar esse diâmetro daqui. Criar a questão agora é tenso, mas vamos lá. Pronto, vou usar os mesmos dados que estão aqui. Eu não fiz uma questão sobre, tá aqui, né? Pronto. Os mesmos dados. Eu sei que AB é 12. Ele me diz que AM é 9, isso é mais importante. Ele me diz que AM vale 9. Aí ele me diz também que MB mede 3. E ele me diz que BN mede 6. Pronto. Aí, ele pega um ponto aqui em cima do círculo. E aí ele conecta esse ponto. Deixa eu botar o N embaixo. Ele conecta esse ponto a A e a B. E aí ele escreve, calcule PA sobre PB. Como é que a gente resolve isso aí? Então, como é que a gente resolve este exercício? É assim, ó, preste atenção. Observem essa reta. E observem esse segmento AB. Tá? Observem esse segmento AB. Quanto é que vale MA sobre MB? Vamos fazer? MA sobre MB. MA é 9. MB é 3. 9 sobre 3 dá 3. Ótimo. E quanto é que vale NA sobre NB? Bom, NA, como ele diz que isso aqui é 9, isso aqui é 3, isso aqui é 6, 9 mais 3 dá 12, mais 6 dá 18. Deixa eu colocar já direto aqui, 18. E quanto é que mede NB? NB mede 6. Então deu 3. O que a gente concluiu com isso? Que M divide AB internamente na razão 3 e que N divide AB externamente na razão 3. Como deu a mesma razão, então A, M, B, N formam uma quádrupla harmônica. E daí? E daí que se é uma quádrupla harmônica, este círculo é um círculo de Apolônio. Acostumado com o inglês, Apolônios. Apolônio. Como isso é um círculo de Apolônio, a razão PA sobre PB deve ser a mesma daquelas dos conjugados harmônicos. Portanto, PA sobre PB é 3. Tá? Então dá uma olhada aqui para cima para eu falar sobre isso contigo. Ó, sempre que você tiver uma conjugação harmônica, você tem 4 pontos se você tem conjugados harmônicos. Se você cria um círculo com o diâmetro MN, qualquer ponto daquele círculo ligado até os dois A e B terão razões igual àquela da conjugação harmônica. Então, por isso que deu 3 também. Porque eu concluí que era um círculo de Apolônio, já que M e N eram os conjugados harmônicos. Tá? Eu sei que isso é um pouco difícil, tá? E novo, mas não tem como você fugir. Sim? A não ser que você esteja já falando, não, eu sei que essa eu não vou acertar, mas você não vai fazer isso, tá? Quero que você procure entender. Sim, eu tô falando tudo bem pausadamente para você chegar às suas próprias conclusões. Tá bom?
Show de bola? Beleza. Então, esse é o círculo de Apolônio. Eu vou aproveitar. Tem uma questão da EFON, eu acho que é de 2000 e... Deixa eu ir escrevendo ela aqui. Volta aqui para a tela. Eu vou procurar ela aqui online rapidinho. Porque eu tenho certeza de que tem uma questão da EFON recente que caiu o círculo de Apolônio. Deixa eu já ir pegando aqui a cor certa para a gente tentar resolver. Sim? Galera, então resolvendo a questão da EFON, tudo bem? Uma questão da EFON, que já está escrita aqui. Você que está com a assinatura já pode assistir direto, já está aqui escrita a questão. Legal, show de bola. Então, beleza. Então, desce para a tela aqui para a gente poder dar uma olhada na questão. Vamos lê-la, tudo bem? Vamos lá. Um muro será construído para isolar a área de uma escola que está situada a 2 quilômetros de distância da estação do metrô. Deixa eu já ir... Acho que eu vou ocupar o espaço do Teorema de Seva, tá bom, gente? Depois eu apago, tá? Não vou ficar sem espaço. Bom, um muro será construído para isolar a área de uma escola que está situada a 2 quilômetros de distância da estação do metrô. Então vamos começar a fazer isso. Tem uma escola e tem o metrô. Tem a escola, tem o metrô. E a distância entre esses dois caras é de 2 quilômetros. Ok? Tá. Então esse muro ele vai ser erguido para isolar a área da escola. Tá. Esse muro será erguido ao longo de todos os pontos P, tais que a razão entre a distância de P, a estação do metrô, e a distância de P, a escola, é constante. Então vamos dar nomes, né? Esse ponto P, eu sei que a razão de P até o metrô, né? A razão de P até o metrô, PM, sobre a razão de P até a escola é constante e é sempre igual à raiz quadrada de 2. Beleza? Agora volta para o círculo de Apolônio aqui. O que eu disse mesmo sobre o círculo de Apolônio? Qualquer ponto que você pegue, quando você fizer PA sobre PB, vai dar exatamente 3. Se eu pegar esse ponto aqui, deu 3, 3 nessa questão, né? Qualquer ponto que eu pegue sobre o círculo de Apolônio, qualquer ponto que eu pegue sobre o círculo de Apolônio, a distância PA dividido pela distância PB vai dar exatamente 3. Qualquer ponto que eu pegue sobre o círculo de Apolônio, quando eu fizer PA e dividir por PB, vai dar 3, porque a razão aqui é 3, tá? Então, o que ele está me dizendo aqui é que existe um conjunto de pontos tais que, se você calcula a distância até M e você divide pela distância até E, dá raiz de 2. Galera, então, este conjunto de pontos é, na verdade, um círculo de Apolônio. Tá? Porque é o conjunto de pontos tais que PM sobre PE é igual a raiz de 2. Assim como as distâncias de PA a PB davam raiz de 2 também, tá? Percebam que no nosso exemplo aqui, E e M seriam os A e B, certo? E esse círculo ele vai estar mais ou menos assim. Este é o círculo que vai rodear esta escola. Sim, deixa eu colocar ele, na verdade, com outra cor. Então, este é o muro que vai rodear a escola. E qualquer ponto sobre este muro, quando eu fizer PM sobre PE, vai dar exatamente a raiz quadrada de 2. Então, esse círculo aqui
é um círculo de Apolônio. Qual é o bizu? O bizu é, sempre que você tiver um conjunto de pontos que mantém uma mesma razão, isso aqui é o lugar geométrico do círculo de Apolônio. Tá? Ah, um conjunto de pontos que mantém a mesma razão, círculo de Apolônio. Ele diz isso na questão. Esse muro será erguido ao longo de todos os pontos P, tais que a razão é constante. Então, círculo de Apolônio, este é o chamado. Razão constante, mesma razão, e os pontos são vários. Então, círculo de Apolônio, tá? Em razão disso, 2 postes com uma câmera cada serão fixadas nos pontos do muro. Então, um dos pontos do círculo de Apolônio, certo? Que estão sobre a reta que passa pela escola. Reta que passa pela escola. E é perpendicular à reta que passa pelo metrô e pela escola. Então, existe uma reta que passa pelo metrô e pela escola. É essa reta aqui, ó. Esta reta passa pelo metrô e pela escola. E os pontos que ele está querendo que você ache são os pontos que passam pela escola e são perpendiculares a essa reta. Então, tá aqui, ó. Esta é a reta e os pontos que passam pelo muro que rodeia a escola. Esses são os 2 pontos. Então, uma questão bem difícil, sim? Você tinha que reconhecer que o círculo era de Apolônio, e aí você tinha que reconhecer essa reta. Veja de novo, ó. 2 postes serão fixados nos pontos do muro que estão sobre a reta que passa pela escola e é perpendicular à reta azul. Qual é a reta perpendicular à reta azul que passa pela escola? Essa. E qual é a interseção dessa reta com o muro da escola? Porque esse negócio verde aqui é o muro, certo? Isso aqui é o muro. O círculo de Apolônio é o muro nessa questão. Então, ele está querendo saber alguma coisa sobre esses pontos, né? Ele quer saber a distância entre os postes, né? Calcule a distância entre os postes. Então, eu vou chamar isso aqui de x, isso aqui de x, e aí ele quer saber 2x, tá? Bom, como é que a gente resolve isso aí? Então, a gente pode fazer assim. Primeira coisa, vamos dar um nome para isso aqui. Vou chamar isso aqui de ponto 1 e isso aqui de ponto 2. Esse índice aí é só para indicar que são pontos quaisquer sobre o muro, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que P1M dividido por P1E tem que ser igual a P2M dividido por P2E. Certo? Tudo bem? Isso é o que garante que a razão seja a mesma. Lembrando que isso aqui tem que ser igual a raiz de 2. Muito bem? Bom, invertendo isso tudo, você obtém o seguinte. P1E dividido por P1M tem que ser igual a P2E dividido por P2M. Mas por que você está fazendo isso, professor? Para ficar um valor trigonometricamente encontrável. Você vai entender. Eu inverti esse cara, e agora vou inverter esse cara. Ó, raiz de 2 invertido dá 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, isso fica raiz de 2 sobre 2. Então, a gente acabou de descobrir que P1E dividido por P1M é a mesma coisa que P2E dividido por P2M, que dá exatamente raiz de 2 sobre 2. Tá. O que é P1E? P1E é essa distância aqui. Deixa eu começar a marcar com outra cor, de roxo. P1E é essa distância aqui. P1M é essa distância aqui, certo? Agora, olha isso. Esse triângulo é retângulo, certo? Porque isso aqui é perpendicular, com certeza, certo? Pô, então P1E sobre P1M é cateto adjacente, ou oposto, dividido pela hipotenusa. Embaixo, a mesma coisa. Você consegue ver isso? Se você tomar em consideração esse ângulo aqui, ó, vou chamar de alfa, é fato que o seno de alfa
é exatamente o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que isso aqui dá raiz de 2 sobre 2, certo? Então, alfa vale 45 graus. Então, a gente achou o valor de alfa. Então, achado o valor de alfa, a gente pode concluir que esse ângulo aqui vale 45, automaticamente esse cara aqui também vale 45, esse cara aqui também vale, esse cara aqui também vale. Esses triângulos, então, são isósceles. E aí, já que eles são isósceles e essa distância aqui mede 2, essa tem que medir 2, esta tem que medir 2, e aí a distância total é 4 quilômetros. Beleza? Então, exercício difícil pra caramba, tá? Dá uma subida aqui. E que envolvia o círculo de Apolônio, que é um círculo que é o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma razão, ou seja, são equirracionais de dois pontos fixos, que são os pontos E e M, que antes eram os nossos pontos A e B, tá? Então, definição de círculo de Apolônio é o círculo que tem como diâmetros conjugados harmônicos a distância entre os conjugados harmônicos de dois pontos fixos. E o que esse círculo tem de legal? É que qualquer ponto sobre ele mantém a razão até aqueles dois pontos fixos A e B. Tá bom? Veja e reveja esse vídeo para você poder ficar craque em círculo de Apolônio. Tá bom? Show de bola? Desce comigo aqui então, para a gente poder falar sobre o teorema de Ceva, ok? Então, deixa eu só apagar tudo que eu fiz aqui. Tá, apagar toda a tinta do slide. Pronto. Bom, agora vamos facilitar um pouquinho, né? Teorema de Ceva. Galera, para que serve o teorema de Ceva? Serve para a gente relacionar três cevianas concorrentes. Vamos lá? Vou desenhar uma ceviana aqui. Vou desenhar uma ceviana aqui. E uma terceira ceviana, acho que vai aqui. Show de bola. Então, tá aí. Vamos começar a colocar umas medidas aí. Vou chamar esse pedacinho aqui de A, aqui de B, C, D, E e F. Tá? O que diz o teorema de Ceva? Escolha um vértice qualquer do seu triângulo, qualquer um desses três vértices vermelhos aqui, e escolha um lado para você começar a dar um giro em torno do seu triângulo. Giro assim, ó. Tum, 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 tum. Entendeu como é que é o giro? Poderia ser ao contrário, tá? Você poderia ter começado daqui e ido para trás, né? Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Não importa, o que importa é que você gire em torno do seu triângulo, tá? E para que serve esse giro? É assim, ó. Escolha um ponto, vou escolher esse, e começa a dar o giro em torno do triângulo. Escreve lá o seu número A sobre B, entendeu? Então começa em cima, aí vai para baixo. Começa em cima, aí vai para baixo. E agora, professor, agora você continua o giro. Agora voltou para cima e foi para baixo. E aí foi para cima e agora para baixo. E isso tem que ser igual a 1. Isso é o teorema de Ceva. E deixa eu escrever direito, porque essas letras ficaram Senhor dos Céus. A sobre B vezes C sobre D vezes E sobre F tem que ser iguais a 1. Tem que ser igual a 1. Esse produto tem que ser igual a 1. Este é o teorema de Ceva. Demonstrar isso aqui, você pode usar área, tá? Não vou nem escrever isso, mas você pode usar a relação entre áreas. Existe um teorema sobre esta área específica aqui, ó. A gente vai falar disso melhor na
matéria de área propriamente dita, que é longa pra caramba. Vai ser a nossa matéria com mais exercícios. Serão áreas de figuras, tá? Então esse é o teorema de Ceva, sem muita dificuldade, tá? Vamos então para o teorema de Menelaus, tá? Então, o teorema de Menelaus, vamos entender para que ele serve, ok? Então nós temos muito conteúdo hoje, sim, nós vimos muita coisa hoje, estamos quase acabando para a gente vir para exercício, certo? Muito bem. Então, teorema de Menelaus. Bom, é um teorema aplicável na circunstância em que um triângulo é cortado por uma reta que não contenha seus vértices. Certo. Como assim, professor? Então vamos ver um caso. Aqui eu vou colocar primeiro o caso mais comum, tá? Acho que todo mundo conhece este caso aqui, ou quem não conhece vai conhecer agora. Tá aí um triângulo, deixa eu pintar ele. Ficar bonitinho. Vamos dizer que esse triângulo aqui seja o triângulo A, B, C. E aí eu corte este triângulo com alguma reta, tá? Cortei esse triângulo com uma reta. Então esse aqui é o ponto M, este aqui é o ponto N e este aqui é o ponto P. Percebam que esta reta não cortou nenhum dos vértices, tá? Não pode. Se cortar, não vai rolar, tá? Não pode cortar. E com isso já é suficiente para que a gente utilize o teorema de Menelaus. Galera, eu vou ensinar vocês a decorar o teorema de Menelaus. Eu vou dizer que essa foi a primeira maneira que eu decorei e para mim ela ainda é a melhor até hoje para você decorar Menelaus. Primeiro você escreve isso aí. 3 tracinhos, sinais de vezes e o número 1 lá do outro lado do igual, tá? Aí você vai fazer assim, tá vendo esses pontos verdes? Você vai escrever cada um aqui, ó. M, M, N, N, P e P. Tanto faz a ordem, tá? Pode trocar. O que importa é que seja 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Muito bem. Agora, você vai olhar para o seu ponto M, já que você começou com M, e você vai ver com quem que ele está conectado. O M, ele está conectado com A e com B. Então, você escolhe a ordem. Vou escolher A e B. Poderia ser o contrário, tá? Você poderia colocar B e A, não tem problema nenhum. Estou colocando A e B para ficar na ordem alfabética, tá? Mas não importa, não. Bom, agora as coisas importam, tá? Veja com quem que N está conectado. N está conectado com B e com C, certo? Você tem que botar o B aqui e o C aqui, mas de tal forma que a letra que tiver aqui em cima possa cortar com alguma que já está embaixo. Não é que corta não, tá? É só um truque para você memorizar. Então, eu vou colocar o B aqui em cima. Por quê? Porque aí eu posso cortar este B com este, certo? É mentira, não dá para cortar, mas é só um truque, entendeu? E aí o C vem para baixo. Você não poderia colocar o contrário, você não poderia colocar o C assim e o B assim. Por quê? Porque aí o B não corta com B, entendeu? Então, a melhor forma é você colocar o B em cima e o C embaixo. Quer ver como é que você entendeu? Olha só. Vê lá o ponto P. O ponto P está conectado com quem? Está conectado com C e com A, certo? Bom, então aqui vai ter que aparecer C e A. Quem que vai ficar em cima, quem que vai ficar embaixo? O C tem que ficar em cima para poder cortar com o C que está aqui embaixo.
Se você colocasse o C embaixo, não ia dar para cortar. E olha como é que fica certinho. Agora o A que está aqui vai poder cortar com o A que está aqui, certo? E aí ficou formado o chamado Teorema de Menelaus. Você vê que é extremamente parecido com o Teorema de Seva. Sim? Vamos fazer um exercício? Antes da gente falar da segunda forma do Teorema de Menelaus, vamos fazer um exercício. Vamos lá. Exercício. Calcule x. Vamos ver. Pá. Show. Aí eu chamo isso aqui de A, B, C, vou usar as mesmas letras, tá? Isso aqui de M, isso aqui de N, isso aqui de P. Show. Show de bola. Aí eu vou dizer para você algumas medidas, tá? Eu vou dizer, por exemplo, que a B mede 12 metros. Vou dizer que a M mede 8 metros. C é ponto médio de AP. Deixa eu ver o que mais. E BN é igual a 5. E aí ele pede assim, calcule o perímetro de ABC. Pronto. Então, é bem claro que isso é uma questão de Menelaus. Esta figura aqui, para quem já está estudando há algum tempo, você meio que olha e fala, Menelaus, tá? É um triângulo ABC, cortado por uma transversal. Deixa eu pintar só o triângulo. Então, tá aqui, ó. É um triângulo ABC cortado por uma transversal, certo? A transversal é essa. Não contém nenhum de seus vértices. Então, galera, direto para a fórmula, tá? Fração, fração, fração. Tudo isso tem que ser igual a 1. Escreve lá. M, M, N, N, P, P. Correto? M tá ligado a A e B. N tá ligado a B e C. B tem que estar em cima, C tem que estar embaixo. P tá ligado a C e A. Aí o C vai para cima e o A vai para baixo, tá? Bom, ele diz pra gente que AB mede 12. E ele diz que a M é 8. Então, MB é 4, certo? Bom, então vamos lá. MA é 8. MB é 4. NB é 5. NC, não sei, vou chamar de X. E, gente, só com isso aqui não dá pra fazer, né? Deixa eu colocar mais um dado aqui. AP igual a 20. Pronto. E, gente, PC sobre PA é 2, certo? Porque isso aqui mede X. Aliás, não pode dizer que é X, né? Isso aqui mede... Eu disse, né? AP é 20, então isso aqui mede 10, isso aqui mede 20. 20 sobre 10 é 2. Isso aqui tem que ser igual a 1, certo? Bom, então fazendo as contas, isso fica assim. 8 vezes 5, 40. 40 vezes x, 80. 40, 80 sobre x é igual a 1, portanto, x é igual a 80. Tá, esse triângulo não existe, mas tudo bem, é só a conta, né, que a gente está fazendo. O perímetro de ABC seria, caso ele existisse, 12 mais
85 mais 10, que dá 107. Esse é o mal de fazer questão na hora. Mas tá tudo certo. O que importa é que você entendeu a aplicação do teorema. Dá uma subida aqui. Você entendeu o teorema de Menelaus, né? Só que existe uma outra forma do teorema de Menelaus que a maioria das pessoas não lembra, tá? Porque não é só essa circunstância em que uma reta corta um triângulo, tá? Existe uma outra que eu vou colocar aqui do lado para você. Desce aqui para mim. Então, essa aqui possivelmente você realmente não conhece, tá? Então tá aqui o triângulo. Tá aqui, ó. Nossa, mas o triângulo ficou tão pequeno. Pois é, cara. Chama aqui de A, chama aqui de B, chama aqui de C. E vou cortar as retas desse triângulo, tá? Vou cortar os três lados, presta atenção, ó. Cortou, viu? Cortou em M, cortou em N e cortou em P. Então, o que você descobre com isso? Você descobre que ou eu corto um lado e outro e a reta suporte, ou eu corto apenas as retas suportes, tá? Não dá para acontecer outra circunstância. E a fórmula, gente, é a mesma coisa. 3 sinaizinhos de fração. Isso tem que ser igual a 1. Escreve lá M, N, P e P. E, finalmente, os pontos, né? M tá ligado com A e B. N tá ligado com B e C. E P tá ligado com C e A. E aí, isso continua dando 1. Beleza? De boas? Show! Então esse é o teorema de Menelaus, tá? E aí, gente, vamos lá entender qual é a relação entre Seva e Menelaus e aquela parada de conjugação harmônica, tá? Preste atenção. Vamos lá. Tá quase acabando, imagino. Tá. Bom, vamos lá. Seva e Menelaus. Show. Vamos fazer o seguinte. Vamos traçar algumas sevianas aqui dentro. Dessa forma que a gente está fazendo aqui. E só com isso aí você já sabe que vale o teorema de Seva, né? Vamos dizer que esse aqui é um triângulo A, B, C. Esse aqui seja um ponto M, P e Q, tá? E deixa eu colocar o P um pouquinho mais para cima. E como é que fica o teorema de Seva? Vamos fazer o teorema de Seva? Vamos lá. Escolhe um ponto para começar. Aí vai ficar CQ, deixa eu colocar isso aqui, CQ, sobre QA, vezes AM, sobre MB, vezes BP, sobre PC. Isso tem que ser igual a 1. Ok? Então, isso aqui é o chamado teorema de Seva, tá? Então, a gente já viu isso, né? Então, isso aqui, Seva. Agora, vamos cortar esse triângulo para uma reta, para a gente poder usar Menelaus. Só que olha a reta que eu vou usar. Essa reta, que ficou curva, deixa eu fazer de novo. Deixa eu prolongar um pouquinho a reta preta. Pronto, tá aí. Vamos chamar esse ponto aqui de N, tá? Muito bem, faz Menelaus aí, professor. Vamos fazer então, Menelaus. Menelaus.
fração, fração tem que ser igual a 1, certo? Vinte? Não sei, você tá falando, eu vou acreditar em você, calma aí. Sim, rapaz, é 20, você tá certo. É isso aí, ainda bem que eu tô prestando atenção aqui. Ainda assim, esse triângulo não existe. Mas é isso aí. Ele ainda assim não existe, mas ficou bem melhor. Então isso aqui daria 42. Show de bola, Juan. Show de bola. Deixa eu só voltar aqui para explicar para todo mundo. Esse 4 tá aqui para cortar, né, gente? 4 corta, 2 vezes 5, 10, 20. Sim, x é 20. Esqueci de dividir pelo 4. Perdoa aí, galera. Perdoa aí, galera. Tá triste, galera. Perdoa, gente. Vamos lá. Então, voltando aqui para circunstância de Menelaus. Bom, quais são os pontos em que cortou? Cortou nos pontos Q, P e N, certo? Cortou neste e neste, sim? O ponto Q, ele está conectado a C e a A, certo? O ponto P está conectado a C e a B. Aí eu vou colocar o C embaixo e o B em cima, certo? Porque eu quero que corte, né? Finge que corte. E N está conectado a B e a A. Pronto. Então esse é o teorema de Seva. Esse é o teorema de Menelaus. Até aí, show de bola, né? De boa. Bom, galera, dá uma olhada no teorema de Seva. Eu vou escrever ele de novo. Ao invés de CQ, eu vou escrever QC. Tá bom? Esse AM, eu vou escrever como MA, tanto faz, né? Aqui eu vou escrever MB também. E aqui eu vou escrever PB sobre PC. Isso tem que ser igual a... Bom, eu posso pegar esse PC e... Aliás, PC não. Eu posso pegar esse MB, passar para o outro lado multiplicando. Vamos fazer isso? Vamos lá. Vai ficar assim. Isso é o que vai sobrar desse lado, né? Vai sobrar esse cara aqui, vai sobrar esse cara aqui. Aí passa para o outro lado multiplicando, ficou MB. Passa para o outro lado dividindo, ficou MA. Então, a gente obteve essa expressão aqui a partir do teorema de Seva. Tá? Não vou envolver isso aqui, não. A gente já envolve uma parada mais importante. Então, isso aqui veio do teorema de Seva. Só que, olha o teorema de Menelaus e passa esse cara para o outro lado da mesma forma que a gente fez. Vai ficar assim, QC sobre QA vezes PB sobre PC é igual a NB sobre NA. E aí você encontrou duas expressões iguais, então esses caras também têm que ser iguais. Então, MB sobre MA é igual a NB sobre NA. Então, gente, o que a gente acabou de descobrir é que o ponto M divide AB internamente na mesma razão em que N divide AB externamente. O que significa que A, M, B e N são conjugados harmônicos. Ou é uma quádrupla harmônica. Fica melhor assim. Então, o que isso diz pra gente? Que Seva e Menelaus estão conectados harmonicamente. Sim? Inclusive, vou aproveitar aqui, deixa eu ver se eu tenho algum espaço. Eu tenho aqui. Acho que eu vou ocupar o espaço das bissetrizes, tá? Daqui a pouco eu apago. Isso serve para a gente utilizar o seguinte fato. Suponha que eu tenha um ponto A, um ponto B e um ponto M. Como é que eu faço para construir o conjugado harmônico
deste ponto M? É assim, ó. Traça uma reta por A. Traça uma reta por B. Sim? Do jeito que tá aqui, tá? Do jeito que tá exatamente nessa figura aqui. E traça uma reta passando por M. Corta aqui e liga, tá? Exatamente por aqueles pontos onde se formaram ali a interseção. Este aqui vai ser o ponto N, tá? Então, vocês viram? Eu primeiro tracei uma reta qualquer aqui, deixa eu colocar de outra cor. Primeiro eu tracei essa reta laranja. Depois eu tracei esta reta laranja. Aí depois eu tracei essa reta, liguei uma outra aqui, tracei uma reta que essa aqui está bem determinada, passa por 2 pontos, e aí finalmente essa aqui, e isso configura o teorema de Serva-Menelaus, tá? Então, isso é bem importante, tá? Um outro detalhe, existe a possibilidade desse ponto M ficar no meio. Se esse ponto M ficar no meio, essa reta verde será paralela à reta preta, tá? Escreve esse detalhe aí, isso vai ser visto numa aula posterior, tá? Mas se M for médio de AB, a reta verde será paralela à reta AB. Show! Então, teorema das bissetrizes interna e externa. Bom, vamos lá. O que nos diz? Acho que eu vou desenhar ele obtusângulo para me facilitar a vida. O triângulo que eu quero que vocês observem será sempre esse. Tá? Vamos chamar esse triângulo de A, B, C. E a brincadeira agora é com bissetrizes, sim? Vou traçar a bissetriz interna de verde. Tá aí, bissetriz interna. E vamos traçar a bissetriz externa de azul, pode ser? É, azul, tá bom. Então vamos lá. Tá aí. Não, vamos de novo. Melhorou. Vou chamar esse ponto aqui de N. E esse ponto aqui de N. Tá? Bom. Eu não sei quanto é que medem esses ângulos. Vamos chamar esse cara aqui de alfa. Esse cara aqui de alfa. Automaticamente, este ângulo preto todo aqui, aliás, esse ângulo vermelho aqui se torna 180 graus menos 2 alfa, que quando dividido por 2 fica 90 menos alfa aqui e 90 menos alfa aqui. E aí perceba que alfa mais 90 menos alfa dá 90 graus. Então, este ângulo aqui é um ângulo reto. Beleza? Então, essa é a grande primeira parada, tá? O ângulo entre as bissetrizes interna e externa de um mesmo ângulo, de um mesmo vértice, para não repetir a palavra ângulo, é reto.
Então essa é a primeira parada, tá? Deixa eu envolver um pouquinho mais gente, porque eu vou precisar. Bom, agora vamos usar o teorema da bissetriz interna, tá? Então, teorema da bissetriz interna. Você lembra dele? Ele diz que AC dividido por MA é igual a BC dividido por MB. Então, esse lado dividido por esse é igual a esse lado dividido por esse. Tá? Esse é o teorema da bissetriz interna. Tá? Show de bola. Então, vou passar o BC para o outro lado dividindo. AC sobre BC é igual a MA sobre MB. Pronto, esse é o teorema da bissetriz interna. E agora o teorema da bissetriz externa, que nós já vimos, sim? Ele diz que AC dividido por NA é igual a BC dividido por NB. Ou seja, esse lado dividido por esse, eu já apago isso aí, tá? É a mesma coisa que esse lado dividido por esse. Tá? Show. Passe o BC para o outro lado e você obtém que AC dividido por BC é igual a NA sobre NB. E aí você já viu o que aconteceu. Temos aqui razões iguais. Opa. Então, MA sobre MB é a mesma coisa que NA sobre NB. Portanto, MA sobre MB é a mesma coisa que NA sobre NB. O que isso diz? Isso diz que A, M, B, N são, ou forma, eu escrevi forma aqui? Não, só escrevi 2 pontos, né? Então vou fazer isso também. 2 pontos. Quádrupla harmônica. Então, os pés das bissetrizes são conjugados harmônicos da base do triângulo, certo? Então, estes pontos M e N são os meus conjugados harmônicos. E aí, gente, eu gostaria de mostrar mais uma coisa importante, que é o seguinte. Agora faz completo sentido essa parada de círculo associado a este assunto. Por que que faz completo sentido? Deixa eu desenhar esse círculo um pouco melhor. É porque, se você continuar esse círculo aqui embaixo, finge que ele continua, quanto mede, supondo que aqui esteja o centro, quanto mede este ângulo? Mede 180 graus. Mas o inscrito não é metade do arco? E o inscrito é justamente esse ângulo reto que a gente já concluiu que é reto, porque o ângulo entre duas bissetrizes é reto, tá? Então, de fato, faz bastante sentido que exista alguma coisa circular associada a essa parada, tá?